Boa noite, camaradas. Meu nome é Gabriel Landi, sou militante do PCBR. Estamos aqui começando o nosso pronunciamento, logo na esteira do fim do pronunciamento agora do ministro neoliberal Fernando Haddad. Estamos esperando um pouquinho o pessoal entrar, mas já estamos com acesso legal, bastante gente entrando. Evidentemente, esse primeiro comentário, depende ainda de uma análise mais detida da proposta. A gente vê pelo pronunciamento do Haddad algumas coisas bem vagas e bem genéricas, embora tendências gerais que confirmem alguns prognósticos, algumas visões que a gente já vinha estabelecendo. Então vou tentar, em primeiro lugar, para a gente poder entender o pronunciamento do Haddad e o porquê desse pronunciamento vir nesse momento, com esse conteúdo, é importante a gente entender qual que é o contexto do debate, e eu vou tentar ser sucinto nisso o máximo possível. Acho que vale a pena primeiro retomar que nas últimas décadas de hegemonia neoliberal, de predomínio dessa visão da burguesia e estimulada ainda mais com a crise de 2008, num sentido de espoliação brutal dos direitos sociais, dos fundos públicos e sob o mote de corte de gastos, arroxo fiscal, que sempre se conectam com uma dependência do pagamento dos juros da dívida, com, enfim, subsídios, subvenções para a burguesia. Eles não querem um Estado leve para eles, eles querem um Estado ausente para os benefícios sociais, para as políticas assistenciais e tudo aquilo que na visão deles é um desperdício de capital, que podia estar muito bem investido na Bolsa. Então, nesse contexto, que em 2016, assim que o Temer derruba Dilma, ele estabelece muito prontamente o tal do teto dos gastos, que o Bolsonaro dá continuidade e que o Lula estabelece como promessa de campanha acabar com esse teto de gastos. Com efeito, existe um acordo para um fim do teto de gastos como tal, mas logo em março de 2023 o Fernando Haddad apresenta o tal do novo arcabouço fiscal, que é na prática um teto dos gastos piorado. E piorado no sentido de que tende a arrochar ainda mais no médio prazo o crescimento dos investimentos sociais. Então, para fazer um resumo bem básico, o arcabouço fiscal do Haddad esse que também é o pai da lei das parcerias públicos-privadas no primeiro governo Lula, então assim, não é de hoje que ele representa os interesses da expoliação do Estado pela burguesia, e estabelece que o máximo que a cada ano vai poder crescer o investimento público na ordem de menos de 30% do que cresça a arrecadação, e isso com um teto geral, que é o teto de um crescimento de 2,5% ao ano no investimento social, nos gastos públicos. O que para a gente comparar com o primeiro governo Lula, nem metade do que no primeiro governo Lula foi a tendência de crescimento do gasto público, que era mais ou menos na ordem dos 6% ao ano. Então, uma medida que naturalmente se chocou frontalmente com uma série de direitos sociais, em especial aqueles constitucionalmente garantidos. Porque, por um lado, esse amordaçamento do crescimento do investimento público por uma lei não impede com os pisos constitucionais da saúde e da educação, haja uma necessidade de manter esse crescimento e, portanto, para balancear o orçamento geral, para pagar o crescimento da saúde e da educação como manda a Constituição e a lei, é preciso tirar de outras áreas. Isso gera um desequilíbrio geral no orçamento, que é a brilhante solução que o Fernando Haddad, já desde o começo do ano, a partir de abril ele vem a público na Folha, e deixa de ser só uma especulação, essa proposta de cortes na saúde e na educação do ponto de vista constitucional, que obteve um rechaço muito amplo na sociedade, não à toa, não é a pedra de toque do discurso de hoje. Isso fica aí muito visivelmente protelado para um segundo momento, e outros ataques são considerados como um meio de salvaguardar essa tal estabilidade fiscal em favor da dívida pública e dos grandes banqueiros. Então, a partir desse momento, a Haddad já está numa campanha, e começa uma campanha cada vez mais intensa, por novos cortes sociais, e no próprio segundo turno da eleição ele de novo vai à Folha de São Paulo e fala sobre a necessidade de fazer o BPC não crescer tanto no ritmo que vem crescendo e se adequar ao arcabouço fiscal e fazer um controle maior dos benefícios de prestação continuada, de repensar a política de crescimento do salário mínimo, que são coisas que aí sim aparecem muito centralmente nesse discurso dele de hoje.
Agora, essa política já está em aplicação, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? A gente já tem hoje no Brasil, essa semana, já estão bloqueados mais de 300 mil beneficiários do BPC, tiveram seus benefícios bloqueados por um maior controle, né? E que evidentemente causa na vida das pessoas que dependem desses benefícios assistenciais um impacto tremendo ao longo das semanas do bloqueio, né? Até constatar que, não, você não era uma fraude, realmente você tem que ter seu BPC de novo, né? Também foi aprovado ainda nessa semana, apesar do Haddad fazer toda a cantilena no discurso dele sobre reduzir as desonerações para o capital, né? O próprio Jacques Wagner, do partido do Haddad, né, foi relator da lei que foi aprovada também essa semana, que fala de retirar, contingenciar 9 bilhões do BPC, e um dos argumentos é para permitir desonerações em outros setores que vão estimular a economia, etc. Né? Acontece que essa campanha do Haddad por cortes em gastos sociais se chocou frontalmente, né, com, primeiro, né, os setores mais avançados, né, do movimento popular, do movimento dos trabalhadores. Então a gente já no dia 5 agora de novembro viu o lançamento do manifesto contra o pacote antipopular, né, que foi um manifesto articulado por intelectuais, até ex-ministros dos governos PT, sindicalistas, militantes, né, e que causou tanto rebuliço que fez até o campo governista, que até ali estava mentindo, que não existem cortes e tergiversando. O próprio campo governista, no dia 10 aí de novembro, lança o seu manifesto contra os cortes de gastos, né? PT, PDT, PCdoB assinam esse manifesto junto com o PSOL, né? Um segundo manifesto que foi sob a pressão do primeiro. E aí, acho que o que frustra também particularmente os planos de arroxo do Haddad é a explosão do debate sobre a escala 6x1, que segundo ele na última declaração ele não estava antenado no debate, né? Então já há um rechaço até nas fileiras do petismo aos cortes que ele propunha, e ainda explode um movimento que muito nitidamente contrapõe os interesses dos trabalhadores aos interesses dos patrões, dos grandes empresários, né? E limita ainda mais o espaço para passar desapercebido um grande debate sobre cortes nas políticas sociais. Não é à toa, portanto, e acho que por isso que o contexto é importante para entender o pronunciamento de hoje, né? Porque ao longo de todos esses meses o debate do Haddad não era um debate sobre a isenção do imposto de renda. Inclusive, o que se diz nos bastidores é que houve uma polêmica dentro do governo entre a ala mais econômica e a ala mais política, assim diz o jornalismo burguês, e no fim a ala mais política venceu, falou não dá para anunciar todos esses ataques sem algum contrapeso, sem alguma medida social mínima que permita, né, isso não parecer tão ruim e amarre o discurso, né? Inclusive, acho que vale também destacar aqui, né, e aí já entrando um pouco na análise da própria proposta da desoneração das isenções do imposto de renda, né, é uma proposta que, por um lado, já está no debate circulando desde a campanha de 2018, né, que o Bolsonaro levanta essa proposta, é uma proposta que várias organizações de esquerda também já defenderam. Bolsonaro promete, não cumpre, repromete, né, nas eleições passadas, e o Lula também, na sua campanha, fala que vai fazer isso, né, e diz que vai botar o rico no imposto de renda, né? Segundo Haddad, a fala literal dele é que quem ganha mais de 50 mil vai pagar um pouco mais. Haddad faz questão de frisar o pouco para tranquilizar seus amigos da Faria Lima, né? Então a compensação dessas isenções viria na forma dessa nova faixa, que de modo algum somos contra, né? Acho que inclusive seja tímida demais, como é tímido demais tudo que o Haddad propõe, né? Então quando ele fala, por exemplo, dos cortes, de como sanear, trazer mais igualdade para as pensões militares, né? Medidas muito tímidas, muito vagas. Reduzir a idade de aposentadoria, para quanto, né? Como, enfim, uma série de vaguidades, né? Existe essa palavra? Enfim. E também muito nesse sentido vai o que o Haddad fala sobre os supersalários, né? Basicamente o Haddad fala que tem que cumprir a lei. Isso, não pode ganhar mais que o teto. Vamos ver como é que a gente corta os supersalários, né? Mas acho que o que também vale mais a pena destacar aqui, e é sobre esse ponto que eu vou caminhando para amarrar a conclusão dessa nossa análise, né? Porque assim como a apresentação foi breve, acho que não faz sentido aqui a gente se estender tanto mais, temos muito ainda a acumular conforme a gente analise a proposta, né? No seu teor mais completo. Acho que é importante destacar um aspecto, né? O Lula quebra a sua promessa de campanha, que era botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O que o Lula faz? Ele tira ainda mais o pobre do orçamento, isso não está escondido para ninguém dentro dessa proposta, né, que o Haddad apresenta,
timidamente inclui alguma camada dos ricos no imposto de renda, mas detalhe, acho que isso é o mais dramático de se pensar, né? Para quem? Porque essa seria uma medida compensatória, então vai ter uma série de cortes sociais, vai ter uma isenção do imposto de renda. Mas quem vai ter uma isenção do imposto de renda é quem hoje não tem ainda, ou seja, quem ganha mais de R$ 2.800 por mês e menos de R$ 5.000 por mês, né? Já não é a população que ganha até 2 salários mínimos, que é a camada que mais vai depender desses benefícios de prestação continuada, dessas políticas sociais que estão sendo cortadas, né? Ao mesmo tempo em que também foi a camada que mais expressivamente votou no projeto petista, no projeto do Lula em oposição ao Bolsonaro, né? Então ela fica desamparada, essa camada até 2 salários mínimos, de modo retumbante, né? Para agravar ainda mais o quadro todo, o Haddad, com a palavra sustentabilidade, sustentável, né? Ele fala, queremos manter a política de valorização do salário mínimo sustentável. Isso é a senha, né? E é o que está em debate já há algum tempo, e o Haddad não esconde nas entrevistas que dá, para a ideia de que é preciso pôr um teto para o crescimento do salário mínimo. Né? Por que isso surge no debate do Haddad hoje? Porque para o Haddad, também assim como existe um teto para os gastos, tem que ter um teto para o crescimento do salário mínimo. Né? No ano em que o crescimento do Brasil for muito maior do que o esperado e isso empurraria muito para cima o salário mínimo, isso pode ser ruim para o gasto público, para a austeridade, para o empresário, etc, etc. Né? Então a proposta da Haddad, que fica também muito nítida por trás disso, é a proposta de pôr um teto, assim como existe para o crescimento do investimento público, para o crescimento do salário mínimo, né? Que é especialmente dramático para um partido que se diz dos trabalhadores, num contexto em que a classe trabalhadora se mobiliza para debater redução da jornada sem redução dos salários, né? Por fim, e esse é o último aspecto no qual acho que vale a pena lançar um pouco de luz, e é o que não aparece no discurso, né? Não fica claro qual vai ser a tática adotada pelo PT, né? Vamos lembrar o que foi o debate sobre reforma tributária no Brasil, né? O PT falou, não, a tática brilhante primeiro a gente vai fazer o que a burguesia quer e depois a gente abre o debate sobre o rico pagar mais, né? Fez a reforma tributária dos impostos sobre consumo que a burguesia há anos quer, né? E não conseguiu abrir o debate e avançar no debate sobre taxar mais o rendimento dos mais ricos. E agora, como vai ser isso, né? O governo vai apresentar uma PEC, né? Uma proposta que junto proponha, né, essas isenções e os cortes diversos, ou nem isso, né? Vai simplesmente, primeiro propor os cortes, todo mundo aprova, no máximo tem uma tensão, como já se aponta para a direita, que já tenta apresentar uma PEC própria de outros cortes ainda mais profundos, etc, etc, que é o que acontece quando você já encontra seu inimigo no meio do campo, né? Já chega concedendo tudo que ele quer, aí só sobra para ele pedir ainda mais, né? Então é possível que tenha, apesar de um grande consenso de que tem que se cortar direitos sociais e gastos com os trabalhadores, né, um debate sobre o quanto corta. E depois, no segundo momento, depois de aprovar isso, a gente vê essa outra história aí do imposto de renda, né? Se for esse o caminho, o resultado não vai ser muito diferente do que foi a reforma tributária desse ano, né? E é o que tudo indica, pelo que a equipe econômica, né, do governo vai trabalhar para desvincular essas coisas, para primeiro tranquilizar muito bem os investidores e o dólar não subir especulativamente, subidinhas que na semana que vem já baixa de novo, mas permitem uma boa agitação na imprensa em favor da burguesia, né? E aí depois a gente vê aquela outra coisa e nunca mais vê aquela outra coisa. Então basicamente é isso, camaradas. Acho que o pronunciamento da Haddad confirma todas as tendências que a gente já apontava, né? Mostrando, na verdade, por outro lado, a força da nossa mobilização, a força desse movimento que cresce na classe trabalhadora de oposição à política de corte. Senão, afinal, nem esse anúncio dessa reforma do imposto de renda teria vindo junto para suavizar a coisa. Vale destacar por último também a opção interessantíssima, né, de chamar em cadeia nacional essa discussão, já que diante da tragédia no Rio Grande do Sul, diante das queimadas no país inteiro, diante do debate da 6x1, diante, enfim, de várias outras situações, né, não há qualquer perspectiva por parte do governo de mobilizar a sociedade, de se comunicar diretamente com os trabalhadores, de chamá-los para a luta. Também não é nesse caso, né? Nesse caso, simplesmente, já que já estão fazendo cortes no BPC essa semana e já tem uns 300 mil trabalhadores muito bravos com isso, vamos pelo menos anunciar alguma coisa que dê uma passada de pano e que pode, de fato, trazer algum alívio, né? Também acho que não é um caso de menosprezar o significado disso,
né? Pelo contrário, entender que nem isso estaria acontecendo se não fosse a oposição de esquerda ao governo, as críticas à política econômica do governo, que vem pressionando e reduzindo o espaço aí de manobra dos neoliberais que social-liberalmente governam hoje o Brasil. É isso, camaradas. Vou encerrando por aqui, agradeço a atenção. Logo mais subimos também isso aqui para as outras redes e boa noite. Aí, como eu sou velho, eu tô aprendendo agora o que eu faço aqui para acabar com isso. Show!